Você já parou para pensar quais foram os atos mais terríveis já cometidos na história bíblica? Quem foram os homens cujas ações chocaram gerações e gerações? Hoje, você vai descobrir os 7 vilões mais cruéis que a Bíblia já registrou. E garanto que alguns deles vão te surpreender. Mas antes de começar, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. E já deixa aquele like para fortalecer o vídeo. Vamos lá! Em 7º lugar, temos Acabe, um dos reis mais corruptos de Israel. Acabe governou o reino do norte por 22 anos, e a Bíblia é clara ao dizer que fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Mas o que tornou Acabe tão desprezível? Primeiro, ele se casou com Jezabel, uma princesa fenícia que trouxe consigo a adoração ao deus Baal. Juntos, eles perseguiram os profetas de Deus, matando centenas deles. A rainha Jezabel chegou a ordenar o massacre sistemático dos servos do Senhor. Mas a história que mais marca a vilania de Acabe é o caso de Nabote. Nabote era um homem simples que possuía uma vinha ao lado do palácio real. Acabe cobiçou aquela propriedade e ofereceu dinheiro por ela. Nabote, seguindo a lei de Deus que proibia vender a herança dos antepassados, recusou educadamente. Acabe ficou deprimido como uma criança mimada. Jezabel, vendo o marido deitado e recusando-se a comer, perguntou o que havia acontecido. Quando soube da recusa de Nabote, ela simplesmente disse: "Você não é rei de Israel? Levanta e come, que eu resolvo isso para você." E resolveu da pior forma possível. Jezabel forjou cartas em nome de Acabe, ordenando que acusassem Nabote falsamente de blasfêmia contra Deus e contra o rei. O resultado? Nabote foi apedrejado até a morte, baseado em falsas acusações. Quando Jezabel deu a notícia a Acabe, ele simplesmente se levantou e foi tomar posse da vinha, sem qualquer remorso. O profeta Elias confrontou Acabe, declarando que onde os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberiam também o sangue de Acabe. E assim aconteceu. Acabe morreu em batalha, e os cães lamberam seu sangue exatamente como profetizado. Em 6º lugar, conheceremos Amon, um dos reis mais depravados da história de Judá. Amon tinha tudo para ser diferente. Seu pai, Manassés, havia sido extremamente perverso na juventude, mas se arrependeu genuinamente nos últimos anos de vida e tentou reverter os males que havia causado. Mas Amon escolheu ignorar completamente a transformação do pai. Aos 22 anos, quando assumiu o trono, Amon mergulhou de cabeça nas práticas pagãs mais abomináveis. Ele reinstalou todos os ídolos que seu pai havia destruído no arrependimento. Restaurou os altares de Baal e até mesmo voltou a praticar sacrifícios humanos. Sim, você ouviu direito. Amon ofereceu crianças em sacrifício aos deuses pagãos, queimando-as vivas em rituais grotescos. A Bíblia diz que multiplicou suas culpas e não se humilhou perante o Senhor, como Manassés, seu pai, se humilhara. Antes, multiplicou Amon os seus delitos. Ele profanou o templo de Deus, transformando-o em um lugar de práticas ocultistas e idolatria extrema. Seu reinado foi tão cruel e corrupto que até mesmo seus próprios servos conspiraram contra ele. Após apenas 2 anos no trono, Amon foi assassinado pelos seus próprios oficiais dentro do palácio real. Nem seus aliados mais próximos conseguiram suportar sua maldade. O povo de Judá então executou todos os conspiradores e colocou seu filho Josias no trono, que se tornaria um dos reis mais justos de toda a história. Em 5º lugar, temos Herodes Antipas, o homem que decapitou João Batista para agradar uma dançarina. Antipas era filho de Herodes, o Grande, e governava a Galileia e a Pérea como tetrarca. Ele se tornou conhecido por sua vida de luxúria e suas decisões moralmente questionáveis. A história mais infame de Herodes Antipas começa com um escândalo familiar.
Ele se divorciou de sua esposa legítima para se casar com Herodias, que era esposa de seu próprio irmão Filipe. Esse casamento era duplamente proibido, primeiro por ser adultério, segundo por violar a lei judaica que proibia casar com a cunhada enquanto o irmão estivesse vivo. João Batista, conhecido por sua coragem e integridade, confrontou publicamente Herodes Antipas, declarando: "Não te é lícito possuir a mulher de teu irmão." Herodias ficou furiosa e queria matar João imediatamente. Mas Herodes tinha medo de João, reconhecia que ele era um homem justo e santo, e gostava de ouvi-lo pregar, mesmo ficando perturbado com suas palavras. Então, Herodes prendeu João Batista, mantendo-o na fortaleza de Maqueronte. Durante uma festa de aniversário de Herodes, Salomé, filha de Herodias, dançou de forma tão sedutora que o rei, embriagado, fez um juramento insensato: "Pede-me o que quiseres, e eu te darei até metade do meu reino." Salomé consultou sua mãe, Herodias, que imediatamente viu a oportunidade de vingança. "Pede a cabeça de João Batista", ordenou. A jovem voltou e fez o pedido macabro: "Quero que me des agora mesmo, num prato, a cabeça de João Batista." A Bíblia diz que Herodes ficou profundamente entristecido, mas por causa do juramento que havia feito diante de todos os convidados importantes, ordenou a execução. João Batista foi decapitado na prisão, e sua cabeça foi trazida em uma bandeja e entregue à jovem, que a levou para sua mãe. Herodes Antipas tomou uma decisão covarde e escolheu sua reputação e orgulho acima da justiça, executando um homem inocente que ele mesmo reconhecia como profeta de Deus. Em quarto lugar, conheceremos Hamã, o homem que planejou o primeiro holocausto da história. Amã era o primeiro-ministro do Império Persa, o segundo homem mais poderoso do reino, logo abaixo do rei Assuero, também conhecido como Xerxes. Ele havia sido promovido a essa posição de extremo poder, e o rei ordenou que todos se curvassem diante dele. Mas havia um homem que se recusava: Mordecai, um judeu que servia no portão do palácio. Mordecai não se curvava nem se prostrava diante de Hamã, não por desrespeito à autoridade, mas porque sua fé não permitia curvar-se a nenhum homem como se fosse um deus. Isso enfureceu Hamã profundamente. Mas Hamã não queria apenas se vingar de Mordecai. Sua maldade era muito maior. Quando descobriu que Mordecai era judeu, Hamã decidiu exterminar todo o povo judeu em todo o Império Persa. Sim, ele planejou um genocídio completo. Hamã foi até o rei Assuero e, através de mentiras e manipulações, convenceu o rei de que os judeus eram um povo perigoso, que não obedecia às leis do império e representava uma ameaça. Ele até ofereceu pagar 10.000 talentos de prata, uma fortuna incalculável, ao tesouro real. O rei, sem investigar adequadamente, deu seu anel de selo a Hamã, autorizando o decreto. Hamã então redigiu um edito oficial, selado com o anel do rei, ordenando que em um único dia, o 13º dia do mês de Adar, todos os judeus fossem mortos, homens, mulheres e crianças, e que seus bens fossem saqueados. Cópias do decreto foram enviadas para todas as 127 províncias do Império Persa, de Índia até Etiópia. Hamã estava literalmente planejando o extermínio de uma nação inteira. A Bíblia diz que a cidade de Suzã estava perplexa com tamanha crueldade. Mas a história teve uma reviravolta dramática. Esther, a rainha, que era judia, embora o rei não soubesse, arriscou sua própria vida para desmascarar Hamã. Em um banquete, ela revelou ao rei o plano genocida e identificou Hamã como o vilão. Quando o rei descobriu que Hamã também havia construído uma forca de 25 metros de altura especificamente para enforcar Mordecai, sua fúria não teve limites. Hamã foi enforcado na mesma forca que havia preparado para Mordecai, e os judeus receberam autorização para se defenderem.
O dia planejado para seu extermínio tornou-se um dia de vitória, celebrado até hoje como a festa de Purim. Em terceiro lugar, temos que falar sobre Caim, o homem que cometeu o primeiro assassinato da humanidade e que matou o próprio irmão. Caim e Abel eram os filhos de Adão e Eva, os primeiros irmãos da história humana. Caim trabalhava como agricultor, cultivando a terra. Abel era pastor de ovelhas. Um dia, ambos trouxeram ofertas para Deus. Abel trouxe os primogênitos de seu rebanho, as melhores ovelhas. Caim trouxe do fruto da terra, mas sem o mesmo cuidado e devoção. A Bíblia diz que Deus olhou com agrado para Abel e sua oferta, mas para Caim e sua oferta não olhou. Isso enfureceu Caim. Ele ficou irado e seu rosto se transtornou. Deus, em sua misericórdia, advertiu Caim: por que você está furioso? Por que o seu rosto está transtornado? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Era um aviso claro, Caim. Você está deixando a inveja tomar conta de você. Controle isso antes que seja tarde. Mas Caim ignorou o aviso. Ele convidou Abel para ir ao campo. E quando estavam sozinhos, longe de testemunhas, Caim atacou seu próprio irmão e o matou. O primeiro assassinato da história não foi um acidente, não foi legítima defesa, não foi em guerra. Foi premeditado, movido por inveja pura. E a vítima era seu próprio irmão, sangue do seu sangue. Quando Deus perguntou onde está Abel, seu irmão, Caim respondeu com cinismo: não sei. Sou eu o guardião do meu irmão? Ele não apenas matou, mas mentiu descaradamente para Deus e mostrou total falta de remorso. Deus então declarou: o que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão está clamando a mim desde a terra. Agora você está amaldiçoado e expulso do solo que abriu a boca para receber o sangue do seu irmão. Caim foi marcado e condenado a vagar como fugitivo pelo resto da vida, carregando o peso do primeiro fratricídio da história. Seu nome se tornou sinônimo de inveja assassina. Até hoje, quando falamos de crimes entre irmãos, evocamos o espírito de Caim. Em segundo lugar, temos Antíoco Epifânio, um dos tiranos mais sanguinários que já perseguiu o povo judeu. Antíoco IV governou o Império Seleucida entre 175 e 164 a.C., e seu objetivo era helenizar completamente todos os povos sob seu domínio, forçá-los a abandonar suas culturas e adotar a cultura grega. Mas quando chegou a vez dos judeus, ele não aceitou resistência. Antíoco proibiu, sob pena de morte, a prática do judaísmo. Ele tornou ilegal observar o sábado, praticar a circuncisão, possuir cópias da Torá, seguir as leis alimentares judaicas. Quem fosse pego praticando qualquer aspecto da fé judaica era executado publicamente das formas mais brutais possíveis. Mas a maior atrocidade de Antíoco foi a profanação do Templo de Jerusalém. Em dezembro de 167 a.C., Antíoco marchou para Jerusalém, invadiu o templo sagrado e cometeu a que ficou conhecida como a Abominação Desoladora. Ele construiu um altar pagão sobre o altar sagrado de Deus, sacrificou porcos, animais impuros, sobre o altar, aspergiu sangue de porco por todo o templo, erigiu uma estátua de Zeus olímpico dentro do lugar santo, transformou os aposentos do templo em bordéis e forçou os sacerdotes judeus a comerem carne de porco. Para os judeus, isso foi devastador. Era como se o próprio coração da fé deles tivesse sido violado da forma mais grotesca possível. Mas Antíoco foi além. Ele iniciou perseguições sistemáticas terríveis. Mães que circuncidavam seus bebês eram executadas, e os bebês eram pendurados em seus pescoços antes de serem jogadas das muralhas da cidade. Famílias inteiras foram queimadas vivas por se recusarem a comer carne de porco. Rolos da Torá eram queimados publicamente, e quem fosse encontrado com um era executado.
Idosos foram torturados brutalmente por se recusarem a abandonar a fé. A resistência era esmagada com extrema violência. A história conta que Antíoco mandou fritar um ancião judeu em uma enorme frigideira, porque ele se recusou a comer carne de porco. Seus 7 filhos foram forçados a assistir. E depois, todos foram executados da mesma forma, um por um. Essa perseguição levou à revolta dos Macabeus, uma família de sacerdotes que liderou uma guerrilha contra o império. Após anos de luta, eles reconquistaram Jerusalém e purificaram o templo, evento celebrado até hoje na festa de Chanucá. Antíoco Epifânio morreu de uma doença terrível que a Bíblia descreve em detalhes nojentos. Seu corpo começou a apodrecer enquanto ainda estava vivo, sendo consumido por vermes, exalando um odor tão forte que nem ele mesmo suportava. Seu próprio nome revela sua arrogância. Epifânio significa Deus manifesto. Ele se considerava uma divindade. Mas o povo o chamava de Epimanes, que significa o louco. E finalmente, em primeiro lugar, temos Manassés, que a própria Bíblia descreve como o rei que fez o povo de Judá pecar mais do que qualquer outro. Manassés se tornou rei aos 12 anos de idade e reinou por 55 anos, o reinado mais longo de qualquer rei de Judá. Isso significa que ele teve mais tempo do que qualquer outro para espalhar sua maldade. E ele aproveitou cada ano. Manassés era filho de Ezequias, um dos reis mais piedosos de Judá. Ezequias havia limpado a terra de idolatria, destruído os altares pagãos e restaurado a adoração ao Deus verdadeiro. Manassés sistematicamente desfez tudo que seu pai havia construído. Ele reconstruiu os altares pagãos que Ezequias havia destruído. Levantou altares a Baal por toda parte. Plantou postes-ídolos de Aserá. Adorou todo o exército dos céus e prestou culto a eles. Mas a profanação foi ainda mais longe. Manassés ousou construir altares pagãos dentro do próprio templo de Deus em Jerusalém, no átrio do templo, o lugar que Deus havia escolhido para colocar seu nome. Era como cuspir diretamente no rosto de Deus. A Bíblia registra: o pior queimou seu próprio filho como oferta, praticou feitiçaria e adivinhação, e consultou médiuns e espíritas. Sim, Manassés sacrificou seu próprio filho, queimando vivo em um ritual pagão no vale de Inom, a Geena, que Jesus usaria como símbolo do inferno. Ele encheu Jerusalém de práticas ocultistas, feiticeiros, adivinhos, necromantes, médiuns. Transformou a cidade santa em um centro de ocultismo. Mas talvez o mais chocante seja o que está registrado em 2 Reis, capítulo 21, versículo 16. Manassés também derramou muitíssimo sangue inocente, até encher Jerusalém de uma extremidade à outra. Ele perseguiu violentamente todos os profetas de Deus e todos que se opunham à sua idolatria. A tradição judaica diz que Manassés mandou serrar o profeta Isaías ao meio, colocando dentro de um tronco oco de árvore. Jerusalém literalmente transbordava de sangue inocente. A Bíblia diz algo aterrorizante. Manassés seduziu Judá e os habitantes de Jerusalém a fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído antes dos israelitas. Pior do que os cananeus. Pior do que Sodoma e Gomorra, pior do que todos os povos pagãos que Deus havia julgado por sua maldade. Por causa de Manassés, Deus declarou através dos profetas: trarei tal desgraça sobre Jerusalém e Judá, que todo aquele que ouvir falar dela ficará com os 2 ouvidos zunindo. E de fato, décadas depois, Jerusalém seria completamente destruída pelos babilônios. E os profetas deixaram claro isso. Aconteceu principalmente por causa dos pecados de Manassés, cujo impacto foi tão profundo que contaminou gerações futuras. Mas espera, a história não termina aí. Existe uma reviravolta impressionante. Manassés foi capturado pelos assírios, levado preso para a Babilônia, com ganchos de bronze atravessados em seu corpo
e lançado no cárcere. Ali, na escuridão e no sofrimento, algo extraordinário aconteceu. Ele se arrependeu. A Bíblia diz que em sua angústia suplicou ao Senhor seu Deus e humilhou-se muito diante do Deus de seus pais. E Deus, em sua misericórdia infinita, perdoou Manassés. Ele foi restaurado ao trono e passou seus últimos anos tentando desfazer o mal que havia causado, removendo ídolos e restaurando a adoração a Deus. Isso prova algo poderoso: mesmo o pior dos pecadores pode ser perdoado se houver arrependimento genuíno. Mas o estrago já estava feito. A semente de maldade que Manassés plantou em Judá já havia criado raízes profundas demais. E as consequências de seus 55 anos de perversidade não puderam ser totalmente revertidas. Essas são histórias que a Bíblia preservou, não para nos chocar gratuitamente, mas para nos ensinar sobre as consequências da maldade, do orgulho e da rebelião contra Deus. Cada um desses homens teve escolhas, e cada um escolheu o caminho da crueldade. Mas a história de Manassés também nos lembra: nunca é tarde demais para se arrepender. E olha, a Bíblia está cheia de histórias como essas. Histórias que nos mostram o lado mais sombrio da natureza humana, mas também a esperança de redenção. Cada um desses homens deixou sua marca na história, não como heróis, mas como avisos do que pode acontecer quando escolhemos o caminho errado. Agora eu quero saber de você, qual dessas histórias te impactou mais? Escreve aqui nos comentários qual vilão você achou mais perturbador e por quê. E se você conhece outros personagens bíblicos que poderiam estar nessa lista, me conta também. Quem sabe eu não faço uma segunda parte com as suas sugestões. Se esse vídeo te fez refletir, compartilha com aquela pessoa que precisa ouvir essas histórias. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos. Um abraço e que Deus abençoe você.